Pessoal, vamos compreender um pouquinho melhor então a aula que teve na segunda-feira, né? A gente falou sobre eletronegatividade e polaridade das moléculas e das ligações. Então, a gente, voltando aí, né, para a gente conseguir entender, a gente estava falando sobre os elementos químicos que são representados na natureza como átomos. Esses átomos não conseguem existir sozinhos, a não ser que seja o gás nobre, né? Mas aí é outra história. A grande maioria, os pobres mortais, vamos dizer assim, dos elementos químicos, eles não conseguem existir sozinhos, então eles fazem as ligações. A gente já viu que eles fazem as ligações iônica, que é aquela que forma o íon positivo e negativo, que se atraem, né? Doa elétron e recebe elétron. Se for metal, eles só apenas se ligam ali, se organizam um do lado do outro para formar os metais, ligação metálica. E se for não metal, né, a gente viu que eles fazem a ligação molecular, que é onde forma as moléculas. É nessas moléculas que a gente estuda a polaridade, porque o que é polaridade? É quando tem polo positivo e negativo, ou não, que a gente usa as palavras polar quando tem o polo e apolar quando não tem o polo, tá bom? Então, a polaridade a gente vai analisar nessas moléculas, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar um pouquinho é que essas moléculas compartilham elétron, não é doação. Porque todo composto que faz ligação iônica, como um é positivo e o outro é negativo, são íons, automaticamente ele já tem polo, né? Então não tem como analisar a polaridade do composto iônico. Então nós vamos dar ênfase aqui para as moléculas, aquelas que fazem ligação covalente, ok? Ou molecular. Então, a habilidade era entender um pouquinho sobre essas interações, tá? E a gente parte tudo da eletronegatividade. Por quê? Todo mundo viu, todo mundo aprendeu, espero que tenha aprendido do bimestre passado, que, como eu já falei agora há pouco, os átomos compartilham o elétron. O que significa compartilhar? Significa, vamos colocar aqui lá, né? Se eu tenho um hidrogênio e outro hidrogênio. O hidrogênio está aqui no grupo 1, tem número atômico 1, então ele tem um elétron. E o outro hidrogêniozinho aqui também tem um elétron, tá? Então, não pode doar esse elétron de jeito nenhum, a gente tem que fazer o compartilhamento. Lembra que a gente simboliza, vamos ver se eu consigo desenhar, que é muito difícil escrever sem caneta, mas faz de conta que foi. Então, aqui a gente tem um compartilhamento, tá? Só que esses elétrons, pessoal, eles vão ficar atraídos, dependendo da situação, eles vão ficar atraídos por quem tiver mais força para puxar os elétrons. Quem tem essa força para puxar os elétrons, a gente chama de eletronegatividade, tá? Então, um átomo muito eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para o lado dele. Quem lembra a carga dos elétrons? Os elétrons têm carguinha negativa. Então, o lado que puxa os elétrons para perto vai ter um polo negativo. E o lado que fica longe dos elétrons vai ter um polo positivo, tá? Nesse caso, onde a eletronegatividade tem essa força para puxar, deixa eu até pegar aqui para apagar, para mostrar para vocês. Aqui, ó, no hidrogênio particularmente, quando a gente tem dois átomos iguais,
Se a gente olhar a eletronegatividade do hidrogênio, que é a força lá, né, que atrai os elétrons para ele, essa eletronegatividade do hidrogênio é 2,2. Precisa saber decor, professora? Não, tá? O que a gente precisa lembrar, se puder também, é olhar na tabela periódica e ver que a eletronegatividade cresce assim, ó, daqui para cá. Ou seja, o mais eletronegativo vai estar na pontinha de cá. O menos eletronegativo vai estar na pontinha de cá. Então, vamos supor, numa mesma coluna aqui, ó, quanto mais embaixo ele tiver, menos eletronegativo. Quanto mais em cima, mais eletronegativo. E numa mesma linha, quanto mais ele tiver para a direita, maior é a eletronegatividade dele, tá? Aquela força para atrair os elétrons. Agora, a minha primeira pergunta, ó. Entre os dois hidrogênios, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2, tá na tabela periódica. Então, ele puxa os elétrons, ele tem essa forcinha aqui de 2,2 para puxar os elétrons para ele. Só que do outro lado da ligação também tem outro hidrogênio que também tem essa eletronegatividade de 2,2. Agora, fala para mim, se as forças são iguais, alguém vai conseguir puxar os elétrons para mais perto? Não consegue. Então, só vai acontecer essa diferença de eletronegatividade, só vai atrair os elétrons se eles realmente tiverem diferença de eletronegatividade. Se os dois são iguais, não vai atrair. Se não vai atrair elétron, não vai ter polo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma molécula que não tem polo. A gente chama de apolar. Esse A no começo aqui significa que não, tá? Então, essa molécula aqui do hidrogênio é apolar. Por quê? Porque os elétrons compartilhados não foram para lado nenhum, ninguém teve diferença de eletronegatividade, ó, de força para puxá-los. Eles ficam entre os dois, certinho, compartilhados, e daí não tem polo, não tem lado positivo nem lado negativo, ok? É diferente de ligações que são polares. Vou colocar um outro exemplo para vocês. Deixa eu apagar o hidrogênio. Se a gente pensar agora no ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio, que a gente conhece como HCl. HCl. Tá, vamos relembrar. Acabei de ver que o hidrogênio está aqui no grupo 1, um elétronzinho. E o cloro está aqui, ó. Aqui lá no 17. Então, se ele está no 17, ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, ele precisa ficar com 8, lembra? Para estabilizar. Ele não pode, o hidrogênio não pode doar para ele, porque não é metal, que o hidrogênio não pode ficar sem nenhum, coitadinho. Então, a gente compartilha. Então, isso aqui é uma ligação covalente, é uma molécula de HCl, tá? Vou pôr ela aqui, H, a estrutura dela, Cl, tá? Bom, agora vamos pensar. Lembra que eu disse da eletronegatividade, que ela aumenta para cá? Então, se a gente pensar no H, que está aqui desse lado da tabela, ele é menos eletronegativo. Se a gente pensar no cloro, ele está aqui desse lado da tabela, ele é mais eletronegativo. Então, lembra quem é mais eletronegativo? Tem uma força maior para puxar os elétrons. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons vão ser puxados para o cloro.
a gente chama isso de delta, tá? Então, aqui a professora colocou lá, né, um símbolozinho do delta, acho que é assim. Assim. Eu não sei desenhar o delta assim, gente. Mas é a força resultante aqui da atração. Lembra que os elétrons têm o parzinho, tem a carguinha negativa? Então, se eles vierem para perto do cloro, esse lado vai ficar negativo. Mas é um íon, professora? Não, não é um íon, porque ele não recebeu elétronzinhos doados. É só quando tem doação, quando tem metal doando e não metal recebendo. Nesse caso, ele é um polo negativo. Se o lado de cá virou um polo negativo, o lado de cá só pode ser um polo positivo. Então, a gente tem aqui, por causa disso, que o HCl é uma molécula polar, tá? A ligação entre eles é polar, ok? Então, entre as ligações que a gente vê, a regra é assim: elementos iguais, apolar. Elementos diferentes, polar. Simples assim, tá? Guardem isso. Se eu tenho nitrogênio de um lado, nitrogênio do outro, são iguais. Ninguém vai puxar elétron, apolar. Se eu tenho nitrogênio de um lado e H, hidrogênio do outro, aí eles são polar. A ligação é polar, porque eles têm eletronegatividade diferente, eles são elementos diferentes. Eles vão puxar o elétron, o mais eletronegativo vai puxar, vai ficar polo negativo, e o outro vai, consequentemente, vai virar polo positivo, tá? Então, guardem essa regrinha, ok? Sobre polaridade é mais ou menos isso, tá? Aqui a professora mostrou para vocês, ó. Entre o Cl2, acabei de falar, o cloro de um lado e cloro do outro, elementos iguais, apolar. Entre o HCl, cloro de um lado, H do outro, eletronegatividades diferentes, polar, tá? Agora, o NaCl, que tinha um metalzinho doando elétron, aí é iônico. Aí nem se compara, porque já tem lado positivo, lado negativo, que eles são compostos iônicos. Certo, pessoal? Tudo bem, então, com a polaridade das ligações? Elementos do mesmo lado, elementos dos dois lados iguais, a ligação entre eles, apolar, não tem polo, não atrai. Elementos diferentes de um lado e do outro, um vai atrair mais do que o outro, polo negativo, o outro polo positivo, ligação polar, certo?